Não me levem daqui. Ele vai morrer. A filha de 3 anos da governanta recusou-se a sair do quarto de hospital do chefe da máfia mais poderoso da cidade. Ninguém acreditou que uma criança de apenas 3 anos pudesse ter percebido algo, até que os médicos descobriram um segredo mortal que silenciosamente lhe roubava a vida. A pequena cadeira ao lado da cama do hospital tinha se tornado, ao longo de quase 3 horas, o objeto mais inamovível em toda a ala privada da clínica da família Duca. Emma sentava-se nela, as pernas a baloiçar acima do mármore polido do chão. As suas mãos pequeninas apertavam um coelho cinzento e macio, os seus olhos fixos na figura adormecida de Lorenzo Duca, com uma teimosia tranquila e específica que já tinha surpreendido todos os adultos que tinham tentado movê-la. A enfermeira Marissa, a chefe da ala privada, agachou-se ao lado da pequena cadeira com a gentileza prática de uma mulher que tinha passado 20 anos a persuadir crianças relutantes a sair dos quartos no final das horas de visita. A sua voz era suave, calorosa, o tom específico reservado para crianças que ainda não compreendiam que os hospitais tinham regras. "Querida", disse ela, "as horas de visita terminaram há muito tempo. O teu tio precisa de descansar para ficar melhor. Podes voltar amanhã de manhã." "Prometo." Emma não olhou para ela. Não pestanejou. Apenas apertou o coelho cinzento e disse, pela 4ª vez naquela noite, com a mesma clareza silenciosa que usara da primeira vez. O hálito dele cheira a carne que ficou demasiado tempo no frigorífico. "Não está certo, Sofia." Sofia, de pé junto à janela com as mãos cruzadas firmemente em frente do uniforme, sentiu um calor familiar subir-lhe às bochechas. Deu um passo em frente, envergonhada, e agachou-se ao lado da filha, afastando uma mecha suave de cabelo atrás da pequena orelha de Emma. "Bebé, por favor", sussurrou. "O médico já nos disse que o teu tio está estável. A cirurgia correu perfeitamente. O corpo dele só precisa de tempo para cicatrizar, e a cura às vezes tem um cheiro um pouco diferente." A sua voz era gentil, apologética, a voz de uma mãe que tinha passado 3 anos a aprender a suavizar as arestas afiadas da honestidade da filha em frente de estranhos. Emma abanou lentamente a cabeça, sem nenhum do drama que uma criança de 3 anos poderia ter invocado noutra situação. O seu pequeno queixo levantou-se com uma certeza demasiado composta para a sua idade. "Não é cheiro de cura, mamã. É um cheiro errado." Sofia olhou para cima. A enfermeira Marissa encontrou o seu olhar através da pequena cadeira, e as 2 mulheres trocaram o olhar cansado e paciente de adultos que já tinham passado demasiado da noite a humorar a fixação de uma criança teimosa. Era o olhar que dizia silenciosamente, "Fizemos tudo o que podíamos, e agora temos de a mover." Marissa endireitou-se, a suavidade da sua postura cedendo à resolução mais firme de uma enfermeira, a preparar-se para impor uma regra que fora dobrada por muito mais tempo do que as regras de uma clínica de família mafiosa normalmente permitiriam. "Tudo bem, pequenina", disse ela gentilmente. "Vou ter de pedir à tua mãe para te levar para fora agora. O teu tio realmente precisa de dormir." Sofia inclinou-se para a frente, fechando suavemente a mão em volta do pequeno pulso de Emma, pronta para erguer da cadeira com a firmeza relutante específica que uma mãe invoca apenas quando a paciência se esgotou totalmente. E nesse exato momento, antes mesmo que os pés de Emma pudessem deixar o chão, o monitor ao lado da cama de Lorenzo soltou um grito mecânico agudo que rasgou o silêncio da sala em 2. A sala congelou. A mão de Sofia congelou. A calma treinada de Marissa congelou. Até o suave zumbido das máquinas à volta deles pareceu congelar, como se toda a ala privada tivesse subitamente esquecido como respirar. Olá e bem-vindos de volta, queridos amigos. Este é um canal para histórias sobre as pequenas vozes que os adultos são demasiado rápidos a silenciar e os momentos em que essas pequenas vozes acabam por ser as únicas a dizer a verdade. Antes de irmos mais longe, digam-me nos comentários o que acham desta história e de que cidade e país estão a assistir esta noite, porque significa muito saber de onde cada um de vocês está a ouvir. Se ainda não se subscreveram a este canal, por favor façam-no agora mesmo,
porque a história de hoje vai dar reviravoltas que não vão ver a chegar e não vão querer perder um único minuto dela. Sentem-se perto. Fiquem conosco até ao fim. Vamos começar. A cidade estendia-se ao longo da costa norte do Atlântico, com a confiança específica e sem pressa de um lugar que tinha feito a sua fortuna muito antes de qualquer pessoa viva ainda se lembrar como. A sua linha do horizonte erguia-se em cuidadosas camadas de pedra antiga e vidro novo. As torres de bancos e conglomerados de navegação debruçavam-se sobre o porto com a certeza silenciosa de instituições que tinham sobrevivido a guerras, recessões e à lenta remodelação do século americano. Para um olhar exterior, era uma cidade de escritórios de advocacia, clubes privados e carros importados a deslizar por ruas de paralelepípedos molhados. Mas por baixo dessa superfície limpa e civilizada, 4 gerações de famílias sombrias tinham mantido as verdadeiras costuras da cidade unidas. Moviam capital através de rotas de navegação mais antigas que o próprio Estado. Resolviam disputas que nenhum tribunal jamais ouviria. Mantinham a ordem da forma como as famílias do velho mundo sempre mantiveram a ordem, silenciosamente, permanentemente e sem deixar nenhuma papelada para trás. O nome Duca estava no topo dessa hierarquia oculta há quase 90 anos. Aos 38 anos, Lorenzo Duca dirigia a família com a severidade composta particular de um homem que herdara responsabilidade demasiado cedo. Era alto, de olhos escuros e lento a falar, e os seus silêncios eram mais temidos em todo o porto do que as ameaças de qualquer outro homem. Os seus inimigos conheciam-no como o chefe que nunca levantava a voz e nunca se esquecia de um rosto. Os seus homens leais conheciam-no como o chefe que pagava as escolas dos seus filhos, se lembrava dos nomes das suas esposas e nunca quebrava uma promessa pessoal. A razão para essa dualidade silenciosa vivia numa memória que Lorenzo carregava desde os 12 anos. Os seus pais tinham sido abatidos a tiro na traseira de um sedã preto numa noite chuvosa de outubro, e o rapaz que saíra desse carro tornara-se num homem cujo coração nunca tinha descongelado completamente. Aprendeu a sorrir nas mesas de negociação. Aprendeu a rir nos jantares de família. Mas algo por detrás dos seus olhos tinha ficado muito quieto naquela noite de outubro, e nunca mais se moveu verdadeiramente. Sofia Ibarra tinha 30 anos, nascida na cidade de mãe siciliana e pai estivador que falava mais com as mãos do que com a voz. Estudou enfermagem na faculdade comunitária até aos 22 anos, quando um noivado quebrado e uma gravidez inesperada fecharam gentil, mas firmemente essa porta em particular. Tinha trabalhado em cozinhas, limpado em hotéis e, eventualmente, 3 anos antes, atravessara os altos portões de ferro da propriedade Duca como a sua nova governanta. Era quieta, cuidadosa e infalivelmente bondosa, e criara a sua filha quase inteiramente sozinha. A sua filha, Emma, tinha 3 anos, com grandes olhos cor de avelã e um dom específico que Sofia aprendera a confiar muito antes de mais ninguém o fazer. Desde que aprendera a falar, Emma notara coisas que os adultos não conseguiam. Detectara um lento vazamento de gás na cozinha da propriedade meses antes do técnico o encontrar. Recusara um pote de tomates em conserva que mais tarde se revelou estar estragado. Uma vez apontou para uma tomada na lavandaria da cave e insistiu que cheirava a quente, e o eletricista descobriu uma falha a 2 horas de um incêndio. Emma adorava Lorenzo. Chamava-lhe tio Duca, corria para lhe abraçar a perna sempre que ele voltava para casa e não parecia notar que o resto do mundo o temia. Na semana seguinte, 5 famílias estavam a preparar-se silenciosamente para uma reunião. A reunião ocorrera 2 noites antes, num velho restaurante de marisco perto do porto, um lugar com vigas de madeira escura e uma sala traseira privada que acolhera conversas de família durante quase 60 anos. Os chefes de 5 casas reuniram-se em volta de uma longa mesa de carvalho, e Lorenzo sentou-se na sua extremidade norte com a paciência composta específica de um homem que entendia que a paz entre famílias era sempre mais cara do que a guerra. A conversa durou até depois da meia-noite. Velas queixas foram levantadas, cuidadosamente medidas e silenciosamente postas de lado. Quando o último copo de vinho foi servido,
Chegou-se a um acordo que teria mantido o porto tranquilo por mais uma década. Lorenzo saíra do restaurante pouco depois da 1 da manhã, caminhando numa chuva suave e fria com Damen Rossi ao seu lado. Damen servira-o durante 10 anos. Sendera nas fileiras sob o pai de Lorenzo e, após aquela terrível noite de outubro, fora um dos poucos homens que Lorenzo permitira chegar perto o suficiente para ser chamado irmão. Os dois entraram na traseira de um sedã preto e afastaram-se do passeio com a confiança silenciosa de homens que acreditavam que o difícil trabalho da noite estava terminado. Estavam a 3 quarteirões do restaurante quando o SUV preto saiu do beco estreito à sua esquerda. O tiroteio cortou a chuva num único explosão aguda, vidro explodindo no interior do sedã. O ombro do motorista sobressaltou-se enquanto lutava para manter o carro em movimento. Lorenzo sentiu o impacto antes de registrar o som, uma pressão quente e súbita logo abaixo das costelas e, depois, uma pesada lentidão que o puxou para o lado contra o assento de couro. A sua mão foi instintivamente ao abdômen e voltou escura. Damen já estava a gritar. A sua voz, geralmente baixa e controlada, tinha subido para algo cru. Vai, vai, vai! Clínica, rápido! Empurrou Lorenzo para baixo, deitado no assento, pressionando a própria mão sobre a ferida, com a força desesperada de um homem que se recusava a deixar um amigo morrer nos seus braços. Vais ficar bem, chefe. Estou aqui. Fica comigo. Fica comigo. A clínica privada situava-se numa rua tranquila no lado oeste da cidade, guardada por homens de fato escuro e conhecida por ninguém de fora da família. O Dr. Elias Marchetti, o médico-chefe da família há 15 anos, esperava na ala cirúrgica quando o sedã derrapou pelo portão. Elias era um homem esguio e silencioso, nos seus quase 60 anos, e tinha salvo o pai de Lorenzo de uma tentativa de assassinato que ninguém mais lembrava. Trabalhou em Lorenzo durante 4 horas sem tirar os olhos da mesa. Quando finalmente saiu para o corredor, o seu avental manchado e as mãos ainda ligeiramente trêmulas. Retirou a máscara e falou com um alívio cuidadoso e medido. A cirurgia foi perfeita. Ele vai precisar de alguns dias de descanso, mas vai recuperar. Damen ficou de pé junto à janela no fim do corredor, o telefone pressionado com força contra o ouvido, os dedos a tremer de uma forma que parecia desproporcional ao alívio. Virou-se quando Elias se aproximou. Sofia recebeu a chamada pouco antes do amanhecer. Sentou-se na beira da sua pequena cama, com Emma enrolada sonolenta contra o peito, e permitiu-se chorar em silêncio. Emma mexeu-se, pestanejou e esticou a mão para tocar na bochecha molhada da mãe. Por que estás a chorar, mamã? O tio Duca é muito forte. Pela manhã, Emma pediu para ir vê-lo. Sofia prometera a si mesma que a visita não duraria mais de 20 minutos. Tempo suficiente para Emma ver com os próprios olhos que o tio Duca estava a respirar, que o seu peito ainda subia e descia sob os lençóis azul claros, que o mundo não se tinha tornado um lugar onde o homem forte que a levantava nos ombros podia simplesmente desaparecer de um dia para o outro. A clínica privada situava-se atrás de uma alta fila de portões de ferro na borda oeste tranquila da cidade. Guardas de fato escuro estavam à entrada com a quietude alerta específica de homens que tinham recebido ordem para não deixar passar ninguém sem um nome. Reconheceram Sofia de imediato. Um deles, um homem corpulento chamado Thomas, cuja esposa já aceitara uma cesta inteira de pão caseiro de Sofia, acenou suavemente a Emma enquanto ela passava. A menina apertava a mão da mãe com uma mão, e com a outra segurava um coelho cinzento e macio contra o peito. Tinha sido um presente de Lorenzo para o seu 3º aniversário, e ela não dormira uma única noite sem ele desde então. No momento em que Emma atravessou o limiar da sala de recuperação, parou, o seu pequeno nariz enrugou-se, e os seus pés fixaram-se contra o chão polido como se algo invisível a tivesse bloqueado. Puxou suavemente a manga de Sofia e ergueu-se nas pontas dos pés para sussurrar. O tio cheira mal, mamã. Cheira a carne que esqueceste no frigorífico na semana passada. Sofia corou. Baixou-se rapidamente até a orelha de Emma e sussurrou uma correção suave e embaraçada. Depois endireitou-se em direção à cama, com um sorriso apologético já a formar-se no seu rosto.
Lorenzo jazia contra as almofadas levantadas com os olhos semicerrados, ainda pálido da cirurgia, a mão pousada fracamente no lençol. Ouviu a criança e algo no canto da sua boca levantou-se no mais fraco fantasma de um sorriso. Tentou levantar a mão em direção à pequena cabeça de Emma, mas o movimento falhou a meio e o seu braço voltou a pousar no colchão. A enfermeira Marissa avançou do canto da sala. A sua voz era paciente e calorosa. A voz de uma mulher que tinha explicado a mesma coisa a 100 famílias ansiosas ao longo da sua carreira. Querida, às vezes, depois de uma grande operação, a medicação usada durante a cirurgia faz com que o hálito de uma pessoa cheire um pouco estranho por um dia ou dois. É completamente normal. O teu tio está apenas a curar. Emma abanou lentamente a cabeça. A sua expressão não mudou. Não é medicação. É um cheiro estragado. Sofia guiou-a gentilmente para a pequena cadeira, ao lado da cama, e sentou-a, prometendo numa voz suave que só ficariam um pouco tempo. Passaram 20 minutos, depois 30. Emma não se moveu da cadeira, não se remexeu, não balançou as pernas, não pediu água ou lanches. Simplesmente sentou-se com o coelho no colo, os olhos fixos no rosto de Lorenzo. E a cada poucos minutos, virava-se para a mãe com o mesmo relatório silencioso. O cheiro ainda está lá, mamã. Passou 1 hora, depois 2. Sofia começou a sentir uma inquietação específica e desconhecida a subir-lhe pela espinha. O exato tipo de inquietação que aprendera, ao longo de 3 anos, a associar aos momentos em que Emma se revelara certa sobre algo que mais ninguém notara. A enfermeira Marissa regressou 2 vezes, cada vez mais gentilmente insistente que a anterior, sugerindo que talvez a pequenina pudesse voltar de manhã, quando o tio estivesse acordado o suficiente para conversar corretamente. Sofia acenou, pediu desculpa, alcançou a mão da filha. Emma apertou os seus pequenos dedos em volta do braço da cadeira e não se levantou. Não vou sair, mamã, disse ela, a sua voz calma como a de uma mulher adulta. O tio não está seguro. A enfermeira e Sofia trocaram o mesmo olhar cansado que os adultos trocam quando a teimosia de uma criança passou de encantadora a inconveniente. Nenhuma delas, naquele momento, compreendia que eram elas que estavam a ser irrazoáveis. Se acreditam que as crianças por vezes veem o que os adultos se recusam a ver, por favor, toquem no botão de gosto agora. Vamos continuar. O monitor ao lado da cama de Lorenzo não as alertou lentamente. Não construiu, como os monitores por vezes faziam em filmes antigos, num tom ascendente lento. Simplesmente estilhaçou o silêncio da sala num único grito mecânico que fez todos os adultos no corredor correrem para a porta. A mão de Sofia ainda estava pousada perto do pulso da filha. Puxou-a de volta e olhou para o ecrã acima da cama, onde os números que tinham estado estáveis momentos antes estavam agora a cair e a subir nas direções exatamente erradas. A linha que marcava a pressão arterial de Lorenzo colapsava em direção ao fundo do ecrã. A linha que marcava a sua frequência cardíaca saltara tanto que a máquina mal conseguia acompanhar. Marissa moveu-se antes que Sofia pudesse sequer compreender o que estava a ver. Bateu no painel da parede com a palma da mão. E a sua voz no pequeno rádio ao seu ombro já não era a voz de uma mulher a persuadir uma criança a sair de uma cadeira. Era a voz de uma enfermeira que passara 20 anos a ler números exatamente como os do ecrã acima da cama e que compreendera num único instante o que esses números diziam. Dr. Whitfield para a sala 4. Código vermelho. Dr. Whitfield para a sala 4. A doutora Amara Whitfield, chefe de cuidados intensivos, entrou pela porta dentro de 1 minuto, a sua equipa de 3 atrás dela. Era uma mulher alta e inabalável, nos seus quase 40 anos, com a intensidade composta específica de uma médica que construíra a sua carreira na ala de emergência de um hospital de trauma no centro da cidade antes de aceitar silenciosamente a oferta da família. Não perdeu um único segundo com a sala. Os seus olhos foram para o monitor, depois para o rosto de Lorenzo e depois para o curativo abdominal, onde a ferida cirúrgica se encontrava sob camadas de gaze branca. Sofia puxou Emma para trás contra a parede, os braços cruzados firmemente em volta do pequeno peito da filha. Emma não chorou.
Não se assustou com o alarme, que ainda gritava acima da cama. Apenas apertou o coelho cinzento contra a bochecha e sussurrou novamente, tão suavemente que apenas a sua mãe podia ouvir. O cheiro estragado. Mamã, o cheiro estragado. A doutora. Whitfield inclinou-se sobre Lorenzo e começou a descascar o curativo para um exame mais atento. E foi nesse exato momento, ao aproximar o rosto da ferida, que parou de se mover. As suas narinas expandiram-se ligeiramente. Algo atrás dos seus olhos estreitou-se com a clareza rápida específica de um médico a reconhecer um padrão que só tinha lido em artigos médicos. Um único diagnóstico surgiu na frente da sua mente. Uma rara infecção pós-cirúrgica anaeróbica, do tipo que produzia um odor distintamente sueco, ligeiramente podre nas suas primeiras horas, horas antes da febre ou dos sinais vitais traírem qualquer coisa. Endireitou-se de imediato. A sua voz cortou a sala numa série de ordens agudas. Antibióticos intravenosos de largo espectro. Culturas de sangue de emergência. Preparar o segundo bloco operatório. Vamos voltar ao abdômen agora mesmo. Movam-se. A equipa moveu-se. A cama moveu-se. A porta abriu-se. E Lorenzo desapareceu antes que Sofia pudesse dar um suspiro completo. Sofia sentou-se no banco acolchoado no corredor, com os joelhos a tremer debaixo do uniforme. Emma subiu para o seu colo, ainda a segurar o coelho, e enterrou o rosto no ombro da mãe. Eu disse-lhes, mamã, sussurrou ela. Ninguém acreditou em mim. Durante 2 horas, o corredor permaneceu frio e vazio. Quando a doutora Whitfield finalmente emergiu, a sua máscara estava manchada e as suas mãos ainda estavam molhadas de lavar. Cruzou-se lentamente até Sofia, depois ajoelhou-se ao lado da pequena cadeira onde Emma voltara a subir com o seu coelho. Se tivéssemos esperado mais 30 minutos, disse ela suavemente a Sofia, ele não teria sobrevivido esta noite. Então olhou para Emma. Tu salvaste-o, querida. Sabes disso? Emma não compreendeu. Apenas apertou o coelho mais forte contra o peito. Os 14 dias seguintes moveram-se com o ritmo específico, lento e cuidadoso de uma recuperação que chegara muito mais perto do fracasso do que qualquer um na família estava disposto a admitir em voz alta. Lorenzo passou por 3 rondas de filtração sanguínea para limpar a infecção do seu sistema e 2 ajustes completos ao seu regime antibiótico, enquanto a equipa da Dra. Whitfield lutava para se manter à frente de uma bactéria que quase superara a ciência destinada a contê-la. Flutuou entre o sono e a vigília durante os primeiros 6 dias, consciente apenas em curtos e nebulosos períodos dos rostos que se moviam silenciosamente à volta da sua cama. Damien vinha todas as manhãs, sem falta. Chegava de fato escuro, carregando altos ramos de lírios brancos e pequenas caixas de madeira de fruta importada, e sentava-se junto à cama com a expressão grave e atenta particular de um homem que desempenhava a lealdade exatamente da forma como a lealdade era esperada. Fez perguntas cuidadosas aos enfermeiros. Acenou com a cabeça respeitosamente a Dra. Whitfield no corredor. Tocou no ombro de Lorenzo com a calidez específica de um irmão, cujo irmão quase fora tirado dele. Ninguém na ala privada notou que o seu telefone tocava mais vezes do que o telefone de um homem enlutado normalmente o faria. Vivian Castellano, a noiva combinada há 3 anos, através de uma aliança entre as famílias Duca e Castellano, enviava orquídeas frescas todas as manhãs através do seu motorista. Ela própria aparecia apenas brevemente, sempre em seda cara, sempre com uma pequena garrafa de cristal de perfume que enchia a sala no momento em que abria a porta. Inclinava-se sobre a cama, pressionava os seus lábios cuidadosamente pintados na testa de Lorenzo, murmurava uma frase suave de preocupação e depois explicava que tinha de se apressar para outra reunião de conselho de caridade que simplesmente não podia ser adiada. Estaria de volta em 20 minutos. Sofia vinha todos os dias ao meio-dia com uma pequena garrafa térmica de caldo caseiro, o tipo que a sua mãe costumava fazer para o seu pai após longos turnos no estaleiro. Emma ia com ela todas as vezes. A menina subia para a cadeira ao lado da cama, apoiava um pequeno livro ilustrado nos joelhos e lia em voz alta, numa voz suave e ligeiramente assoprada, para um homem que ela ainda chamava Tio Duca.
Não parecia notar, ou talvez não se importasse, que o homem na cama nem sempre conseguia responder. No 10º dia, Lorenzo estava totalmente acordado pela primeira vez. A Dr. Whitfield sentou-se com ele durante uma longa e cuidadosa hora e contou-lhe tudo. A cirurgia, o colapso, o odor exato que tinha virado o diagnóstico, os 30 minutos que tinham estado entre a sua vida e uma morte silenciosa e plausível. Ela não suavizou nada. Foi a criança, disse ela no final. Ela deu o alarme antes das máquinas. Lorenzo virou a cabeça lentamente na almofada e olhou para Emma. Ela estava sentada de pernas cruzadas na cadeira de visitante, com o coelho cinzento no colo, cantarolando para si mesma enquanto virava as páginas do seu livro de histórias, completamente inconsciente de que alguém a observava. Como soubeste que eu estava em perigo? Perguntou-lhe ele, a sua voz ainda fina dos tubos que tinham sido retirados recentemente. Emma levantou os seus claros olhos cor de avelã para ele, sem qualquer drama que um adulto poderia ter trazido a tal pergunta. Eu só queria que o teu cheiro estranho desaparecesse, tio. Algo dentro de Lorenzo, algo que tinha estado congelado desde uma noite chuvosa de outubro, quando ele tinha 12 anos, deu uma pequena e silenciosa rachadura. Esticou a mão e fechou a sua mão grande em volta dos seus pequenos dedos. E pela primeira vez, em 26 anos, sentiu o calor específico de algo que acreditava ter sido permanentemente perdido. Junto à porta, Sofia virou o rosto e deixou cair uma única lágrima no colarinho do seu uniforme. Na manhã seguinte, o sedã preto que transportava Lorenzo Duca rolou lentamente pelos altos portões de ferro da propriedade da família e subiu pela longa entrada de pedra que curvava entre as fileiras de velhos ciprestes. A casa no topo da colina era uma mansão larga de 3 andares de mármore pálido e persianas escuras. Construída há quase 80 anos pelo avô de Lorenzo e expandida 2 vezes desde então. Naquela manhã, parecia menos uma casa e mais um templo à espera do regresso de um homem que quase perdera. O pessoal da casa alinhara-se ao longo do terraço frontal, na formação respeitosa específica, reservada apenas aos retornos mais importantes. Jardineiros, cozinheiros, criadas e motoristas, todos em pé com as mãos cruzadas, as cabeças inclinadas no grau exato e cuidadoso que lhes fora ensinado pela velha Rosa, a governanta-chefe da propriedade há quase 40 anos. A própria Rosa estava na frente da linha, o seu cabelo branco preso firmemente, as suas mãos finas a tremer apenas ligeiramente ao seu lado. Vivian desceu os degraus de mármore, antes mesmo que o sedã parasse completamente. Estava radiante naquela manhã, vestida com um vestido de seda creme suave, com o seu cabelo escuro penteado sobre um ombro, e abraçou o pescoço de Lorenzo no instante em que ele saiu do carro. A sua voz subiu, alta o suficiente para todo o pessoal ouvir. Estive louca de preocupação, meu amor. Segurou-o um momento mais longo do que o necessário. Depois pressionou a sua bochecha contra a dele e fechou os olhos com a expressão exata de uma noiva que queria que todos no pátio se lembrassem do que era a devoção. Damon estava um degrau atrás dela, as mãos enfiadas nos bolsos das calças de sarja, os olhos ilegíveis. Acenou uma vez a Lorenzo, o pequeno e apertado aceno de um tenente a dar as boas-vindas a um chefe à casa. Nada no seu rosto revelava nada. Sofia e Emma estavam no fim da linha de recepção, perto do canto do terraço onde as rosas trepavam pela pedra. Sofia pusera Emma no seu melhor vestido pequeno e escovara-lhe os caracóis 2 vezes naquela manhã, e estava agora com a cabeça baixa e as mãos cruzadas silenciosamente em frente do uniforme. Emma viu Lorenzo no momento em que ele passou pelo ombro de Vivian. Não aguentou. Quebrou a mão da mãe e correu pelo chão polido. Pequenos sapatos a bater, pequenos braços já esticados. Tio Duca! Cada cabeça no terraço virou-se. Lorenzo baixou-se de joelhos ali mesmo no pátio, em frente a todo o pessoal, e puxou a menina para o seu peito com os 2 braços. Segurou-a por um momento longo e silencioso. A sua bochecha pressionada contra os seus suaves caracóis. O sorriso de Vivian não se moveu, mas algures atrás dos seus olhos, endureceu-se para algo quebradiço. Sofia correu para a frente, mortificada. Desculpe, senhor. Ela está apenas muito animada por o ver.
Lorenzo levantou-se lentamente, pousando uma mão no ombro de Sofia, e virou-se para o resto do pessoal. A sua voz ecoou pelo terraço com a calma inconfundível de uma decisão que já tinha sido tomada. A partir de hoje, Emma tem liberdade para ir a qualquer lugar desta casa. Ela é minha convidada pessoal, e quero que todo o homem e mulher que servem sob este teto a tratem como tal. O pessoal olhou fixamente. Os lábios de Rosa abriram-se ligeiramente. Nenhuma criança de governanta jamais tivera tal posição nesta propriedade. Vivian sorriu, acenou e baixou os olhos, mas os seus olhos estavam frios como vidro de inverno. Atrás dela, Damon olhou de lado. O olhar de Vivian desviou-se para encontrar o dele por menos de um segundo. Ninguém notou. Nas semanas que se seguiram ao regresso de Lourenço, o ritmo da propriedade reorganizou-se silenciosamente em torno de uma menina de 3 anos que ainda não compreendia o que era uma família mafiosa. O pequeno almoço, que durante muitos anos fora um ritual solitário, Lorenzo tomava sozinho com um jornal na extremidade distante da longa mesa de mármore, já não era solitário. Ele insistia que Emma se sentasse ao seu lado todas as manhãs às 7 horas. Cortava pequenos quadrados de torradas com manteiga para ela, fatias de um ovo frito em tiras finas que ela podia apanhar com os dedos, e servia sumo de laranja fresco num pequeno copo redondo com um urso sorridente pintado no lado. Rosa fora instruída a manter 2 desses copos de reserva em todos os momentos. No canto ocidental dos terrenos da propriedade, no Jardim de Rosas, plantado pela mãe de Lorenzo há quase 30 anos, e que ninguém tocara desde a sua morte, agora erguia-se um pequeno parque infantil. Lorenzo conduzira ele próprio a uma carpintaria no campo para escolher um baloiço de carvalho maciço. Ao lado dele, erguia-se uma pequena casa de brincar com um telhado vermelho vivo e 2 janelas redondas. E dentro da casa de brincar, havia uma mesa baixa de madeira, posta com um pequeno serviço de chá pintado. Emma chorou de alegria na primeira vez que a viu, e Lorenzo virou o rosto ligeiramente para o lado para que ninguém pudesse ver o que as suas lágrimas tinham feito a ele. Lia-lhe contos de fadas antes da sua cesta à tarde. Lia-os da forma como o seu próprio pai lhe lera outrora, devagar, com vozes suaves para as pequenas personagens e vozes mais graves para as maiores. Emma adormecia com a bochecha encostada à manga dele, e ele ficava imóvel por muito tempo antes de se levantar para sair. Sofia tentou mais do que uma vez afastar-se gentilmente de tudo. Senhor, ela vai habituar-se demasiado a isto e um dia tornar-se-á apenas um incômodo para o Senhor. Lorenzo respondia-lhe sempre da mesma forma. Ela lembra-me que ainda sou um ser humano. Não tire isso dela nem de mim. A velha Rosa, que servira 3 gerações de homens Duca, observava tudo isto das portas e corredores com o espanto silencioso de uma mulher que acreditava que o homem desta casa perdera o coração para sempre numa noite chuvosa de outubro, quando tinha 12 anos. Uma noite no corredor, ela apanhou Sofia pela manga e sussurrou, baixo o suficiente para que mais ninguém pudesse ouvir. A tua filha acordou algo nele que eu pensava ter morrido com a mãe dela. Emma começou, sem que ninguém a ensinasse, a chamar-lhe meu tio Duca, como se o possessivo fizesse parte do nome dele. Ela nunca a corrigiu. No 27º dia, Lorenzo regressou de uma tarde na cidade com um pequeno pacote debaixo do braço. Lá dentro, havia um segundo coelho de peluche, maior que o primeiro, mais macio, as suas longas orelhas bordadas com pequenas estrelas prateadas. Emma chamou-lhe Baobao antes mesmo de ele terminar de atar a fita. Agora dormia todas as noites com um coelho em cada braço. Vivian Castellano não era uma mulher que aceitasse o segundo lugar silenciosamente. Fora criada para acreditar que o seu nome, a sua beleza e o seu noivado cuidadosamente arranjado garantiam uma posição específica no centro do mundo de Lorenzo, e a visão de uma criança descalça a comer torradas com manteiga ao seu lado todas as manhãs tornava-se-lhe gradualmente intolerável de uma forma que ela era demasiado esperta para mostrar abertamente. Em frente de Lorenzo, Vivian tornava-se uma imagem de calor. Abraçava Emma com carícias suaves e praticadas. Chegou uma tarde com uma cara boneca de porcelana francesa cara
embrulhada em papel prateado, e entregou-a nas mãos da menina. Chamava a Emma, minha linda sobrinha, numa voz alta o suficiente para Rosa ouvir do outro lado do corredor. Quando sugeriu que talvez pudesse levar Emma para a cidade um fim de semana para uma tarde inteira de compras de vestidos novos, Lorenzo, vendo apenas o esforço, concordou sem hesitação. Por detrás dele, a campanha de Vivian tomava uma forma muito diferente. Começou a alterar o horário de trabalho de Sofia no último minuto possível, ordenando que a prataria fosse polida na noite anterior a um jantar do qual Sofia não fora informada, exigindo lençóis frescos para quartos de hóspedes que não tinham sido reservados, sempre de formas que faziam Sofia parecer distraída ou esquecida em frente do resto do pessoal. Então, numa quinta-feira de manhã, um broche de esmeralda que pertencera à avó de Vivian desapareceu da sua caixa de joias. 2 horas depois, a própria Vivian entrou nos pequenos aposentos de Sofia, na ala de servos, com uma criada de cada lado, e descobriu o broche escondido entre 2 aventais dobrados na gaveta de Sofia. Sofia ficou no corredor com todos os jardineiros e cozinheiros a assistir. Lorenzo, quando foi informado, acreditou nela sem uma única pergunta. Mas o ar da propriedade tinha mudado. Algo invisível fora introduzido nele, que não podia ser desfeito por uma única palavra silenciosa do chefe. Na cozinha, Vivien plantou uma frase suave e cuidadosa no ouvido de Gina, a chefe de cozinha, durante o café da manhã. É uma pena, não é? Como algumas mulheres usam os seus filhos para subir mais perto de homens poderosos, disse ela com um suspiro, como se estivesse apenas preocupada com Emma. Ao fim da semana, metade do pessoal da casa começara a olhar para Sofia com o olhar de soslaio específico de pessoas que lhes tinha sido contada uma história e tinham escolhido acreditá-la. Naquela noite, Sofia sentou-se na beira da sua cama, estreita na ala de servos com Emma no colo. Segurou a menina apertado, a sua voz a tremer. Tens de ser melhor, querida. Não deves incomodar mais o teu tio Duca. Emma olhou para ela, completamente perdida. Mas o meu tio Duca gosta de mim, mamã. Sofia não tinha resposta para isso. Apenas beijou o topo da cabeça da filha e ajudou-a a vestir o seu pequeno vestido de noite. Mais tarde, ao puxar o cobertor sobre os 2 coelhos de peluche, Emma esticou-se e sussurrou junto ao ouvido da mãe. Mamã, a senhorita Vivian tem um cheiro estranho. O perfume dela é bonito, mas há algo picante nele, como a faca na cozinha. Sofia ficou completamente imóvel. Lembrou-se da sala do hospital. Lembrou-se do cheiro estragado em que nenhum adulto acreditara até ter quase custado a vida a um homem. Alisou o cabelo da filha e sussurrou muito suavemente. Não digas mais nada a ninguém, minha querida. A ninguém. Lorenzo nunca na sua vida se sentira confortável com a palavra coincidência. No mundo que herdara, coincidências eram a ficção polida que homens mais fracos usavam para explicar os movimentos de homens mais fortes. Uma rara infecção pós-cirúrgica que chegara a 30 minutos de lhe tirar a vida não fora para ele um azar médico infeliz. Fora uma mensagem que ainda não conseguira ler. Pensava frequentemente, naquelas semanas silenciosas de recuperação, no seu pai. A história oficial, aquela que todos os jornais da cidade tinham impresso na manhã do seu 13º aniversário, chamara-lhe acidente de viação numa estrada chuvosa. Lorenzo nunca acreditara nessa história. Crescera sob a clareza dura e específica de um rapaz que entendia, sem nunca lhe ter sido dito, que os seus pais tinham sido assassinados. Assim, na manhã seguinte a Emma ter sussurrado sobre um perfume que cheirava a faca de cozinha, Lorenzo fechou a porta do seu estudo privado, serviu um único copo de uísque que não bebeu e fez uma chamada para o único homem na sua vida em quem nunca duvidara. Rafael Bruno fora amigo de Lorenzo desde que tinham 9 anos. Tinham crescido no mesmo bairro, ido à mesma escola difícil e perdido as mesmas ilusões quase ao mesmo tempo. Rafael dirigia agora a segurança pessoal do chefe, uma pequena unidade de elite responsável unicamente a Lorenzo e a mais ninguém na família. Era quieto, paciente e quase impossível de enganar por muito tempo. Preciso que analises a cirurgia, disse Lorenzo ao telefone. Tudo. Todas as mãos que me tocaram, todos os instrumentos, cada minuto. Rafael não perguntou por quê.
Simplesmente disse: "Dá-me 3 dias." E desligou. Durante 3 dias, moveu-se pela clínica privada, sem nunca parecer fazê-lo. Falou com cada uma das enfermeiras, em conversas suaves e tranquilas, que pareciam de simpatia. Recolheu as gravações de todas as câmaras de vigilância na ala cirúrgica. Pediu os registros de esterilização do fornecedor de equipamento e comparou-os linha a linha com os registros internos mantidos pela própria equipa da clínica. Trabalhou sem dormir. Na manhã seguinte, Rafael entrou no estudo privado com uma pasta grossa debaixo do braço e um rosto que Lorenzo não via há muitos anos. Pusou a pasta na secretária de mármore e não se sentou. As ferramentas cirúrgicas foram contaminadas propositadamente, disse ele suavemente. Não do ambiente, não de uma falha de protocolo. Uma rara estirpe anaeróbica foi introduzida na bandeja de esterilização antes da operação. Foi colocada lá por uma mão que sabia exatamente o que estava a fazer. Lorenzo não se moveu. A mão que usou essas ferramentas em ti foi a do Dr. Elias Marchetti. Algo na sala pareceu desalinhado. Elias servira a família Duca durante 15 anos. Tirara 2 balas do próprio peito de Lorenzo ao longo desses anos. Há 10 anos, mantivera o pai de Lorenzo vivo o tempo suficiente para chegar a um especialista durante uma tentativa de assassinato anterior. Lorenzo sentou-se muito quieto durante o que pareceu muito tempo. Quando finalmente falou, a sua voz estava baixa. Alguém o pôde ter forçado? Rafael respondeu sem hesitação. É possível, mas a decisão é tua, chefe. Lorenzo fechou a pasta lentamente. Os seus olhos tinham ficado muito frios. Tragam-no aqui esta noite. O Dr. Elias Marchetti foi trazido para a propriedade minutos antes da meia-noite, escoltado silenciosamente pela entrada de serviço, para que ninguém nos andares superiores ouvisse. Os homens que caminhavam ao seu lado não o tocaram. Não precisavam. Elias caminhou sozinho com a dignidade composta específica de um homem que compreendera exatamente o que estava a acontecer desde o momento em que a sua própria porta de entrada se abrira. A sala para onde o levaram era aquela sobre a qual ninguém na propriedade falava acima de um sussurro. Debaixo da ala oeste, no fundo de uma escada de pedra que a maioria do pessoal da casa nunca vira, havia uma sala larga e selada, revestida de pedra escura, mais antiga que a própria mansão. 4 gerações de homens Duca tinham resolvido questões de traição naquela sala, e o ar lá dentro nunca aquecia totalmente. Não importava que estação estivesse lá em cima. Lorenzo sentou-se à cabeceira de uma longa mesa escura. Damen estava ao seu ombro direito num casaco preto, a mandíbula firmada na severidade composta exata que um braço direito se esperava usar em momentos como este. 3 capitães senhores da família estavam ao longo da parede mais distante, cada um deles escolhido pela lealdade que demonstrara ao longo de 2 décadas. Rafael estava atrás da cadeira de Lorenzo, com a pasta do estudo privado debaixo de um braço e um pequeno gravador dentro do bolso do casaco. Vivian apareceu na porta com uma bandeja de prata de chávenas de café e a expressão preocupada específica de uma mulher que, de forma alguma, podia deixar o seu noivo sozinho num momento tão grave. Lorenzo olhou para cima, sustentou o seu olhar por um momento, depois acenou uma vez. Pusou a bandeja numa mesinha lateral e sentou-se silenciosamente perto da parede. Acima deles, no corredor proibido que levava às escadas de pedra, Sofia estava pressionada contra a parede com Emma nos braços. Uma criada assustada sussurrara-lhe 10 minutos antes que o Dr. Marchetti estava a ser levado para a sala inferior. Sofia correra sem sequer tirar o avental. Rafael apresentou as provas numa voz baixa e uniforme. As ferramentas cirúrgicas, os registros internos, as filmagens de vigilância que mostravam as próprias mãos enluvadas de Elias a retirar os instrumentos contaminados dessa bandeja durante a lista de verificação pré-cirúrgica. Não levantou a voz. Não precisava. Elias sentou-se com a cabeça baixa e as mãos cruzadas sobre a mesa à sua frente. Não negou uma única palavra. Lorenzo fez a pergunta 3 vezes, espaçadas uniformemente, sem nunca levantar a voz. Por que é que fizeste isto comigo, doutor? Elias fechou os olhos na terceira pergunta.
Seguiu-se um silêncio que ninguém na sala parecia disposto a quebrar. Damen quebrou-o. A sua voz moeu-se baixo entre os dentes. Chefe, ele traiu-te. 15 anos a comer à mesa desta família. E depois mordeu a mão. Não hesites. Vivian levantou-se da sua cadeira e deslizou silenciosamente até ao lado de Lorenzo, pousando a sua mão manicure no seu ombro. Meu amor, este homem tentou matar-te. Tens de fazer o que tem de ser feito. Lorenzo abriu a gaveta de cima da mesa e retirou uma pequena pistola escura. Colocou a plana à sua frente. Os 3 capitães pararam de respirar. Rafael não se moveu. Elias manteve os olhos fechados. Uma única lágrima desceu pela lateral do seu nariz, mas não falou. No corredor acima, Sofia apertou Emma mais contra o peito e cobriu os ouvidos da menina com a palma da mão. Lorenzo levantou a pistola da mesa. No exato momento em que o cano subiu acima da madeira, Emma torceu-se dos braços da mãe e correu. A pesada porta de pedra explodiu aberta. Emma correu pelo chão de pedra fria com a pequena determinação de uma criança a quem nunca na vida fora dito que uma sala era proibida. Não olhou para Damen. Não olhou para Vivian. Parou no espaço exato entre a pistola levantada de Lorenzo e a cabeça baixa do Dr. Elias Marchetti e plantou os seus pequenos pés na pedra, como se nada no mundo a pudesse mover daquele lugar. A sala não respirou. Ninguém em 4 gerações de história duca jamais atravessara aquela porta de pedra sem permissão. Uma menina de 3 anos num vestido de noite amarelo suave, agarrando um coelho cinzento contra o peito, acabara de o fazer tão facilmente como se tivesse entrado num jardim. Sofia voou pela porta atrás dela, pálida e a tremer. Emma, vem cá agora. Emma! Lorenzo levantou a mão livre. Sofia parou a meio do passo. Emma virou os seus grandes olhos cor de avelã para Elias. Olhou para ele por um longo e cuidadoso momento, como uma vez olhara para um pote de tomates em conserva que se revelara estragado, como uma vez olhara para a tomada na lavandaria da cave que quase causara um incêndio. Então virou-se para Lorenzo, e quando falou, a sua voz era suave e lenta, como se estivesse apenas a contar-lhe uma pequena e importante coisa antes de dormir. Tio Duca. O dedo de Lorenzo não se moveu no gatilho, mas o cano da pistola baixou alguns centímetros. O tio médico tem um cheiro muito triste. É o mesmo cheiro que a mamã teve naquela vez que me perdi no parque, disse Emma. O rosto de Damen perdeu a cor. O de Vivian perdeu-a mais rápido. Ele tem medo, como a mamã teve medo de me perder, disse Emma. Não é o cheiro de uma má pessoa. Lorenzo olhou para Elias e, pela primeira vez desde que a pasta de Rafael aparecera na sua secretária, olhou realmente para o homem à sua frente. Viu os círculos escuros e escavados debaixo dos olhos do médico, o tipo que vinha de muitas noites sem dormir. Viu o tremor nas mãos cruzadas e compreendeu num pequeno e silencioso choque que não era o tremor de um homem culpado. Era o tremor exausto de um homem que chegara ao fim do que podia carregar sozinho. Viu a fina aliança de ouro no dedo de Elias, gasta quase lisa por décadas de a virar, e lembrou-se que Elias tinha uma esposa. Lorenzo baixou a pistola e pousou a plana sobre a mesa. A sua voz, quando veio, era suave e absoluta. Todos fora. Preciso de falar com o doutor sozinho. Damen deu um passo em frente de imediato. Chefe, isso não é seguro. Lorenzo não levantou a voz. Simplesmente virou a cabeça e olhou diretamente para Damen. Eu disse, tirem todos para fora. Vivian levantou-se da sua cadeira com a graça lenta específica de uma mulher que acabara de ser mandada sair de uma sala que acreditava ser sua. Não olhou para Lorenzo ao passar, mas os seus olhos, quando deslizaram de soslaio para Sofia na porta, eram tão afiados e finos como o fio de uma faca. Emma deu um passo em frente e abraçou a perna de Lorenzo uma vez apertado, como o abraçava todas as noites quando ele chegava à casa. Depois deixou que a mãe lhe pegasse na mão pequena e a levasse de volta pela porta de pedra. Os capitães saíram em silêncio. Rafael seguiu por último, fechando a pesada porta silenciosamente atrás de si. Na sala baixa, revestida de pedra fria, apenas 2 homens permaneceram.
Apesar a porta de pedra fechou-se com o som baixo específico de ferro muito velho a assentar de volta em pedra muito velha. Lorenzo puxou uma segunda cadeira para o canto da longa mesa e colocou-a diretamente em frente de Elias. Sentou-se lentamente e pousou a pistola plana na madeira entre eles. O cano não apontava para nenhum dos homens, simplesmente jazia lá silencioso, o seu propósito suspenso por um longo momento. Nenhum deles falou. As lâmpadas zumbiam fracamente por cima. Lorenzo cruzou as mãos sobre a mesa. Quando a sua voz veio, era suave, a voz de um homem a perguntar por um velho amigo. Tens família, doutor? Algo dentro de Elias Marchetti partiu-se. A sua cabeça baixou-se para a frente. Os seus ombros começaram a tremer em ondas curtas e irregulares. E então, muito silenciosamente, o médico-chefe da família há 15 anos começou a chorar da forma como um menino pequeno chora sem vergonha, sem esforço para esconder, sem qualquer da compostura que tinha estado a segurar desde o momento em que o tinham trazido pela porta do criado. Esticou com uma mão trêmula para o bolso interior do seu casaco e tirou um pequeno telemóvel preto. Desbloqueou-o, tocou num único vídeo e deslizou-o pela mesa. Lorenzo assistiu ao vídeo sem se mover. Um rapaz de cerca de 10 anos estava sentado contra uma parede de betão nua com fita adesiva preta esticada sobre a boca. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ele chorava da forma silenciosa específica de uma criança a quem tinham dito que chorar em voz alta lhe custaria algo pior. O seu nome, sussurrou Elias do outro lado da mesa, era Luca. Ao seu lado, uma mulher com feições gentis e cansadas, sentava-se com os pulsos atados à frente dela, a cabeça baixa sobre o peito. O seu nome era Marta. Tinha sido a esposa de Elias durante 31 anos. Então uma voz veio do pequeno altifalante do telefone. Tinha sido alterada, achatada para um raspe mecânico baixo. As condições que ditava foram expostas com a precisão calma de uma proposta de negócios. O médico deveria contaminar o campo cirúrgico durante a operação a Lorenzo Duca. A infecção deveria desenvolver-se ao longo de aproximadamente 5 dias. Todos acreditariam que era uma complicação pós-cirúrgica natural. Nenhuma investigação jamais seguiria. Se o médico recusasse, a sua família estaria morta antes do amanhecer. Se o médico dissesse uma única palavra a Lorenzo, a sua família estaria morta dentro de 1 hora. Lorenzo assistiu ao vídeo até ao fim e pousou o telefone suavemente na mesa. A voz de Elias estava rouca. Usei a menor dose possível. Escolhi a estirpe menos agressiva no recipiente que deixaram no meu carro. Tive esperança. Por favor, acreditem em mim. Tive esperança que alguém notasse a tempo. Baixou a cabeça para suas mãos trêmulas. Todas as noites durante uma semana, ajoelhei-me ao lado da minha cama e implorei a Deus que enviasse alguém. Qualquer um, uma enfermeira, um especialista, qualquer ser humano que pudesse notar antes que fosse tarde demais. Lorenzo sentou-se muito quieto. No zumbido baixo das lâmpadas, de repente compreendeu com uma clareza estranha e penetrante que uma menina de 3 anos agarrando um coelho cinzento numa sala de hospital privada tinha sido a resposta à oração de um homem de 58 anos. Elias levantou os olhos, molhados e avermelhados, para o chefe que quase matara. Se devo morrer esta noite, Senhor, imploro-vos, salvem primeiro a minha família. Marta não sabe nada. Luca é apenas uma criança. Lorenzo levantou-se da cadeira e caminhou lentamente à volta da mesa. Pousou a mão no ombro do médico cuidadosamente, como se pousasse uma mão num homem que já estava quebrado. Não vais morrer, doutor, disse ele, e a tua família dormirá nas suas próprias camas antes de chorar. Dentro de 1 hora, Lorenzo convocara Rafael e os 8 homens da unidade pessoal em quem confiava mais do que no seu próprio nome de família. Reuniram-se no estudo privado à porta fechada, e Elias, ainda pálido e a tremer, sentou-se numa cadeira de couro junto à janela e deu-lhes tudo: os horários em que as chamadas tinham chegado, o número que a voz alterada usara, a zona aproximada do porto, os sons ambientais que sugeriam que a voz tinha, cada detalhe que notara, enquanto tentava impedir que a sua própria mente quebrasse. Rafael rastreou o sinal do telefone durante 6 horas. Trabalhou no pequeno escritório dos fundos do estudo. Um headset pressionado contra uma orelha,
os dedos a moverem-se em 3 portáteis ao mesmo tempo. Às 9 daquela noite, tinha uma localização, um armazém de expedição há muito abandonado, no outro lado do velho porto, na faixa de docas que nenhuma família controlava formalmente, e que todas as famílias usavam ocasionalmente. O resgate moveu-se às 3 da manhã. Os 8 homens aproximaram-se através de um túnel de drenagem que corria por baixo da parede oriental do armazém, emergindo dentro do cais de carga em completo silêncio. 2 guardas perto da porta de carga foram subjugados sem um som. Marta foi encontrada numa pequena sala de armazenamento na traseira do edifício, ainda amarrada pelos pulsos, olheiras escuras debaixo dos olhos. Luca estava enrolado ao lado dela. Quando lhe colocaram um telefone nas mãos e o rosto de Elias apareceu no pequeno ecrã, chorando, ela viu-o por exatamente 3 segundos antes dos seus olhos revirarem e ela desmaiar no ombro de Rafael. Luca enfiou ambos os braços finos na imagem do seu pai e soluçou no telefone. Pai, pai, eu fui boa, fui boa. Lorenzo tinha uma casa discreta nos arredores da cidade. Um endereço pequeno e silencioso, mantido em nome de ninguém na família, sabia que existia. Moveu Marta, Luca e Elias para essa casa antes do amanhecer, com 4 dos seus homens mais confiáveis a fazerem turnos de vigilância, cobertores quentes, caldo quente, um médico de fora da família, para verificar o pequeno pulso machucado do rapaz. Ao mesmo tempo, através de todos os canais que importavam na propriedade e entre as famílias aliadas, Lorenzo deixou viajar uma única e silenciosa história. O traidor fora tratado. O Dr. Marsetti fora executado pelo que fizera. Um funeral breve e fechado foi organizado antes do pôr do sol. O caixão foi selado. A própria Rosa acendeu as velas pretas na capela da propriedade e nunca deixou que o seu rosto traísse o facto de que, naquela mesma manhã, tinha preparado pessoalmente uma refeição quente para o médico numa sala escondida no 3º andar da ala oeste. Elias permaneceu lá silenciosamente sob os cuidados de Rosa. Damen ouviu a história antes do meio-dia. Por volta das 4 da tarde, saiu para o jardim oriental sozinho, o telefone pressionado contra o ouvido, acreditando estar em segurança fora do alcance de todos os microfones da propriedade. Não sabia que há 3 semanas, Rafael tinha costurado um dispositivo de escuta no forro do casaco de sarja que Damen usava quase todos os dias. A gravação veio clara e limpa. A voz baixa de Damen, uma única frase satisfeita. Está feito. Preparar o estágio 2. Rafael trouxe o arquivo para o estudo privado ao primeiro sinal de luz. Lorenzo estava de pé junto à alta janela oriental, com as costas viradas para a sala, uma mão no peitoril. Ouviu a frase 3 vezes. Quando Rafael saiu, os dedos de Lorenzo apertaram lentamente o batente da janela até os nós dos dedos ficarem brancos. O estágio 2 veio na noite seguinte. Pouco depois das 2 da manhã, 4 homens de roupa escura deslizaram por uma entrada de serviço na traseira da clínica privada, no lado oeste da cidade. Eram profissionais. Moviam-se sem falar. As suas botas envoltas em pano macio para abafar cada passo. As suas ordens tinham sido simples. Destruir cada página dos registros médicos do Dr. Elias Marchetti. Confirmar a identidade do corpo deitado na pequena sala fria da clínica. Não deixar nada para trás que qualquer investigador futuro pudesse reconstruir. Não sabiam que um corpo fora colocado naquela sala fria apenas horas antes, trazido através de um arranjo discreto com a morgue da cidade e vestido com o próprio casaco de Elias. Não sabiam que Rafael e 6 dos homens mais confiáveis de Lorenzo estavam à espera deles nos corredores escuros da ala. A luta durou menos de 90 segundos. Aconteceu em sussurros de movimento e curtas e controladas rajadas de tiros que ecoaram apenas fracamente pelos corredores vazios. 3 dos 4 homens foram atingidos na perna com precisão limpa e deliberada. Cada tiro escolhido para incapacitar e não para matar. O quarto, mais jovem que os outros, largou a arma no momento em que viu o rosto de Rafael nas sombras e levantou as mãos acima da cabeça. Todos os 4 foram amarrados, encapuzados e levados de volta para a propriedade antes do amanhecer.
Foram levados pela escada de pedra para as salas inferiores que corriam sob a ala oeste. Os seus telefones foram a primeira coisa que Rafael desmantelou. Fios de mensagens encriptados, 3 aplicações diferentes, 6 pseudônimos diferentes. A equipa técnica de Rafael trabalhou durante o resto da noite, junto à mesa de pedra baixa, portáteis abertos, cabos a correrem pelo chão. O jovem que se rendera começou a falar pouco antes do amanhecer. Tinha uma esposa noutro país e um filho pequeno que ainda não tinha conhecido. Contou-lhes tudo o que sabia, numa voz baixa e constante. Um intermediário contratara-os. 1 milhão de euros em dinheiro, divididos igualmente. O próprio intermediário comunicava com 2 contactos dentro da propriedade Duca, através dos fios encriptados nos telefones que a sua equipa acabara de decifrar. Rafael trouxe o relatório impresso para o estudo privado pouco depois das 7 da manhã. Lorenzo já lá estava, de pé junto à alta janela oriental, no mesmo fato que usara na noite anterior. Não dormira. Rafael pousou suavemente o relatório na secretária e afastou-se. 2 nomes estavam na primeira linha da primeira página. Vivian Castellano, noiva, 3 anos. Damian Rossi, braço direito, 10 anos. Lorenzo levantou um copo de cristal de uísque da secretária, que ainda não tocara. Olhou para os nomes durante muito tempo. O seu rosto não mudou. Então os seus dedos apertaram o copo com uma pressão súbita e dura, e o cristal estilhaçou-se na sua palma. Uísque e sangue correram juntos pelo seu pulso e escorreram pela secretária de mármore. Rafael não se moveu. Pela primeira vez em mais anos do que qualquer um dos homens conseguia lembrar, Lorenzo Duca perdeu o controle do seu próprio rosto. A sua respiração tornou-se ofegante e irregular. Olhou para sua mão ensanguentada, como se a visse pertencer a outra pessoa. 10 anos, sussurrou ele. Ela tinha apenas 3. Como pude ser tão tolo? Rafael deu um passo em frente. Pegou num guardanapo de linho limpo da aparadora e pressionou-o suavemente na palma cortada de Lorenzo. A sua voz era muito baixa. Chefe, o amor verdadeiro nunca é tolice. A traição deles é a tolice. Rafael estendeu toda a investigação sobre a secretária de mármore em 45 minutos cuidadosos. Vivian Castellano e Damian Rossi estavam secretamente envolvidos há mais de 2 anos. O seu caso começara antes mesmo da aliança entre as famílias Duca e Castellano ter sido proposta. Antes que os papéis de noivado tivessem sido assinados, antes que Vivian aceitasse um anel à frente de 200 testemunhas na Vila de Verão, eles tinham se encontrado com mais frequência numa pequena suíte num hotel em Midtown, New York, e 2 vezes numa propriedade à beira-mar em Miami durante viagens. Ambas oficialmente registradas como negócios de família, a equipa de Rafael reunira fotografias de 3 corredores de hotel separados. Não as espalhou com a face para cima. Simplesmente pousou a pasta a um lado da secretária e deixou-a fechada. Não tinham estado a trabalhar sozinhos. Durante quase 1 ano, estiveram em contato silencioso com a família Moretti, o rival mais antigo e paciente que a Casa Duca alguma vez conhecera. O plano que construíram juntos era paciente, elegante e frio. O papel de Damian fora o interno. Nos últimos 18 meses, substituíra silenciosamente 3 dos capitães de segurança da propriedade por homens que lhe deviam as suas posições e não a Lorenzo. 2 desses homens estiveram no pátio na manhã do regresso à casa. Um esteve junto à entrada na noite do emboscada. O papel de Vivian fora mais íntimo e, de certa forma, mais prejudicial. Sob o disfarce da sua posição de noiva, passara quase 2 anos a moldar os pequenos hábitos das noites de Lorenzo. Todas as noites, durante meses, adicionava uma pequena dose de um sedativo suave ao decantador de cristal que lhe servia depois do jantar. Não o suficiente para ser saboreado, não o suficiente para ser notado, apenas o suficiente ao longo do tempo para embotar os seus reflexos numa fração, para abrandar o fio do seu sono numa fração, para o deixar uma fração menos afiado do que o homem que os seus inimigos recordavam. Essa única fração foi a razão pela qual uma bala o atingiu numa noite chuvosa perto do porto. Juntos, Vivian e Damian
prepararam um testamento falso com a assinatura falsificada de Lorenzo, verificado por 2 notários que já tinham sido pagos. Na morte de Lorenzo, Vivian herdaria toda a sua propriedade pessoal, e Damian, como o tenente sobrevivente mais próximo da família, assumiria naturalmente o controle da Casa Duca. Em troca, 40% das ações das participações legítimas da família, as empresas de expedição, as empresas de construção, os hotéis privados, seriam transferidas silenciosamente para a família Moretti no prazo de 90 dias. Raphael hesitou antes de virar a última página. Havia mais um detalhe que ele quase não queria dizer em voz alta. Uma vez Lorenzo morto, Sofia Ibarra seria publicamente acusada de ter envenenado o chefe em conluio com o Dr. Marchetti. As provas já tinham sido preparadas. Ela seria executada dentro da propriedade 24 horas após a sua morte. Emma seria enviada silenciosamente para um orfanato distante sob um nome falso. Nunca chegaria. Lorenzo não levantou a voz. Apenas olhou para a pequena fotografia com moldura prateada no canto da sua secretária. Aquela da festa de noivado. Vivian a rir contra o seu ombro com os braços à volta do pescoço dele. Falou muito suavemente. Ela ia fazer Sofia e Emma serem mortas também. Rafael baixou a cabeça e não respondeu. Vivian não era estúpida. Construíra a sua sobrevivência a ler uma sala mais rápido do que qualquer outra pessoa nela. E ao longo dos dias seguintes, começou a sentir que algo em Lorenzo tinha mudado de uma forma que ela não conseguia nomear. Ele já não tocava no decantador de cristal que ela preparava para ele todas as noites. 3 noites seguidas, observou da porta enquanto o uísque que ela lhe servira ficava intocado na pequena mesa ao lado da sua cadeira de leitura. Beijou a testa dela todas as manhãs com o mesmo sorriso fraco de sempre, mas o sorriso não chegava a lado nenhum atrás dos seus olhos. Damian também sentiu. Lorenzo chamou-o ao estudo privado 2 vezes naquela semana, ouviu o seu relatório semanal, agradeceu-lhe com a cordialidade polida exata de um chefe a agradecer a um tenente e depois dispensou-o sem lhe dar nenhuma nova tarefa. Para um homem que durante 10 anos fora confiado com tudo, essa ausência silenciosa era mais aterradora do que qualquer acusação explícita poderia ter sido. Na segunda noite, Vivian ligou a Damian da sua linha privada. A sua voz, sempre tão cuidadosamente medida, tinha as bordas desgastadas. Plano final agora. Na manhã de terça-feira, ela vestiu a sua blusa creme mais suave e o seu mais delicado colar de pérolas. Entrou no estudo de Lorenzo, com os olhos já a brilhar, uma pequena pasta de couro pressionada contra o peito. Sentou-se na cadeira em frente dele e deixou a sua voz partir-se no grau exato. Meu amor, eu não queria acreditar. Não queria trazer isto a ti, mas encontrei algo no quarto da Sofia esta manhã. Abriu a pasta. Uma pequena garrafa castanha de pílulas sem marca. Uma pilha de mensagens impressas entre o telefone de Sofia e um número não identificado. Cronologias fabricadas, instruções fabricadas, uma história cuidadosamente construída na qual Sofia e o Dr. Marchetti tinham tentado envenenar o chefe da família Duca. Lorenzo não levantou a voz. Não levantou os olhos por muito tempo. Simplesmente acenou uma vez, silenciosamente, como se o mundo lhe tivesse confirmado algo que já suspeitara. Vivian levantou-se, passou os dedos pelo seu ombro e saiu do estudo com o pequeno passo confiante de uma mulher que acreditava ter acabado de vencer. Não viu o Jardim Oeste. Na mesma hora, no Jardim de Rosas, onde Lorenzo construíra a pequena casa de brincar com telhado vermelho, Emma baloiçava no baloiço de carvalho, com Baubau agarrado debaixo de um braço. 3 homens, em uniformes de jardineiro, atravessaram o relvado sem pressa. 2 deles estavam na folha de pagamento da propriedade há apenas 9 dias. O terceiro era um soldado Moretti que ninguém nos terrenos jamais vira antes. Pressionaram um pano embebido em produtos químicos sobre a pequena boca de Emma. Ela deu um pontapé uma vez. O coelho de peluche maior caiu do seu braço na relva molhada. Sofia estava a lavar porcelana à janela da cozinha e olhou para cima no exato segundo errado. Viu um caminhão de trabalho a rolar em direção ao portão dos servos com o pequeno pé da sua filha pendurado no lado do passageiro. Largou o prato que estava a segurar
e correu pelo pátio como uma leoa, gritando um nome que ninguém na propriedade jamais ouvira sair da sua garganta antes. Conseguiu o seu telefone na mão trêmula enquanto corria e pressionou o número de Lorenzo. Senhor Emma! Levaram a Emma! 3 minutos depois, Vivian sentou-se na sua sala ensolarada, ligou para a linha privada de Lorenzo e entregou os seus termos com a calma satisfação de uma mulher que acreditava já ter ganho tudo. Entregue cada página da investigação de Rafael. Denuncie Sofia publicamente como cúmplice de Marchetti e termine o noivado com honra silenciosa. Em troca, Emma será devolvida ilesa. A voz de Lorenzo pelo telefone era muito fria. Escolheste o adversário errado, Vivian. O que Vivian não sabia, e o que Damen nunca imaginara, era que Balbal carregava um segredo. Uma semana antes, na noite em que Emma sussurrara sobre um perfume que cheirava a faca de cozinha, Lorenzo tinha silenciosamente costurado um pequeno chip de rastreamento no forro de algodão macio, debaixo da orelha bordada à prata do coelho. Ele não contara a Sofia, não contara a Rafael naquela noite. Fora ele sozinho à sua secretária com uma pequena agulha emprestada da cesta de costura de Rosa e devolvera o coelho ao berço de Emma sem nunca o mencionar. Essa única e pequena previsão tornou-se 12 minutos após o telefonema de Sofia, a diferença entre dois finais completamente diferentes para duas famílias completamente diferentes. Rafael já tinha o sinal no mapa antes mesmo de Sofia ter terminado de gritar no receptor. Já se movia para o oeste ao longo da estrada do rio, em direção à periferia industrial da cidade. Observou o pequeno ponto azul viajar durante 6 minutos, antes de parar fundo na faixa de docas pertencente à família Moretti, num amplo armazém de aço que ficava diretamente sobre a água. Em menos de 20 minutos, 12 dos homens mais confiáveis da guarda pessoal de Lorenzo estavam em 3 veículos não identificados a dirigir-se para o oeste. Sofia estava no segundo carro, puxada para o banco traseiro pelo próprio Rafael, as mãos a tremer tanto que não conseguia parar de mexer nos joelhos. Aproximaram-se do armazém de 3 direções e fecharam todas as linhas de retirada possíveis antes que uma única porta fosse tocada. Lá dentro, Damen estava no centro do chão de concreto vazio, com um telefone na mão. Vivian sentou-se numa cadeira dobrável de metal, a poucos passos atrás dele. 5 soldados Moretti estavam ao longo das paredes e numa cadeira de madeira perto da porta de carga, os seus pequenos pulsos amarrados suavemente à frente dela, sentada estava Emma. Ela chorava silenciosamente agora, lágrimas a escorrer silenciosamente pelas suas bochechas redondas. A sua voz exausta de chamar pela mãe contra o eco vazio de aço do edifício. Os homens de Lorenzo invadiram de 3 lados ao mesmo tempo. O tiroteio que se seguiu foi curto e disciplinado. 2 soldados Moretti caíram em segundos. Os outros 3 largaram as armas. Damien moveu-se. Cruzou o chão em 3 longos passos, levantou Emma da cadeira com um braço e voltou para a porta de serviço traseira, com a menina apertada contra o seu peito como um escudo vivo. Vivian, a ver o seu plano desmoronar-se diante dos seus olhos, perdeu a última compostura. Tirou uma pequena pistola prateada da sua bolsa de embreagem e disparou descontroladamente para Lorenzo. Sofia já estava em movimento. Lançou-se entre o cano e o chefe sem 1 segundo de hesitação, e a bala atingiu-a alto no ombro esquerdo. Vacilou, girou e caiu dura de joelhos no concreto. Sangue a espalhar-se rapidamente pelo algodão branco do seu uniforme. Na nítida confusão do tiro, o aperto de Damen em Emma afrouxou por meio segundo. Era tudo o que Rafael precisava. O seu tiro atravessou limpo os tendões da mão com a arma de Damen, e a arma caiu no chão. Emma libertou-se. O resto da guarda fechou a sala. Vivian foi desarmada contra a cadeira dobrável. Os soldados Moretti foram forçados contra a parede mais distante. Damien, pálido e a tremer, foi algemado no concreto. Emma correu para sua mãe. Lançou-se nos braços de Sofia e pressionou as pequenas mãos contra o sangue que empapava o algodão branco. Mamã, não adormeças. Por favor, não adormeças, mamã. Lorenzo caiu de joelhos ao lado delas, rasgou o seu próprio casaco ao meio e pressionou-o contra o ombro de Sofia.
A sua outra mão foi para o bolso procurar o telemóvel enquanto gritava pela ambulância. E pela primeira vez em 3 anos, olhou para Sofia não como um chefe a olhar para uma governanta. Olhou para ela como um homem. Sofia foi levada às pressas para a clínica privada 19 minutos após o primeiro tiro disparado dentro do armazém. A cirurgia ao ombro durou pouco mais de 3 horas. A própria doutora Whitfield esterilizou-se e trabalhou com a concentração silenciosa específica de uma mulher que compreendia exatamente de quem era a vida que estava na sua mesa. A bala passara limpa, faltando a artéria por menos de um dedo de largura. Lorenzo esperou na pequena sala familiar no fim do corredor com Emma enrolada apertado contra o seu peito. Recusara-se a largá-lo desde que a ambulância partira do armazém. Num pequeno braço, ela agarrava o recuperado Bow-Bow, ainda manchado de lama do relvado do jardim de rosas. No outro, segurava um punhado da camisa de Lorenzo, como se largá-lo fizesse o mundo desaparecer novamente. 3 dias depois, na hora cinzenta e silenciosa pouco antes do amanhecer, Sofia abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi Lorenzo, sentado ao lado da sua cama, ainda na mesma camisa escura, o cabelo solto sobre a testa. Inclinou-se e tomou a sua mão entre as suas duas. "Salvaste-me", disse ele suavemente. "Essa é a segunda vez na minha vida que sou salvo por ti e pela tua filha." Ela não conseguia responder. Apenas fechou os dedos fracamente à volta dos dele e chorou sem som. Assim que os médicos confirmaram que ela estava estável, Lorenzo virou a sua atenção para a propriedade. Convocou o maior conselho familiar que a Casa Duca realizara em mais de 10 anos. Todos os 12 capitães dos ramos Duca foram intimados a comparecer. Representantes de 4 famílias aliadas foram formalmente convidados a testemunhar o que seria dito. Reuniram-se no grande salão de mármore, no centro da propriedade, numa tarde cinzenta de quinta-feira. Os altos tectos, as altas janelas escuras, os longos retratos de chefes anteriores da família, todos testemunhavam silenciosamente. Quando Lorenzo entrou num simples fato preto e caminhou lentamente até a cabeceira do salão, ninguém falou. Ele apresentou as provas, uma a uma. A gravação da voz de Damen a dizer as palavras "Preparar o estágio 2 no Jardim Oriental". O vídeo de sequestro de Marta e Luca, capturado no telefone de um soldado Moretti na noite do ataque ao armazém do porto. Os registros bancários, mostrando o movimento de fundos entre as contas privadas de Vivian e uma empresa de fachada registrada sob um pseudônimo Moretti. O relatório forense sobre o testamento falso, com 3 peritos calígrafos separados a confirmar que a assinatura não era de Lorenzo. As fotografias dos hotéis de New York e Miami, espalhadas por 2 anos. O grande salão ficou completamente silencioso, e depois irrompeu num longo e profundo som de indignação que parecia subir das próprias paredes. Damien foi retirado do salão pelos 4 capitães mais seniores para enfrentar o antigo julgamento da família sob leis mais antigas que o mármore sob os seus pés. Vivian foi entregue à polícia da cidade naquela mesma noite, juntamente com um dossiê completo: tentativa de assassinato, conspiração para sequestrar uma criança. A cidade resolveria isso. O Dr. Elias Marchetti foi chamado ao grande salão em seguida. Cada capitão, cada testemunha aliada observou enquanto Lorenzo limpava publicamente o seu nome e restaurava o seu estatuto. Marta e Luca foram trazidos pelas portas laterais, e o médico caiu de joelhos no momento em que o seu filho correu para os seus braços. Elias baixou a cabeça para Lorenzo. "Devo-lhe a minha vida, senhor." Lorenzo levantou-o gentilmente pelos ombros. "Não, doutor. Deves a essa menina. Ela é quem nos salvou a todos." 3 semanas após a cirurgia, Sofia saiu da clínica privada com as próprias pernas. O seu braço esquerdo ainda estava enfaixado com um suave eslinga de algodão, mas conseguia mover os dedos e conseguia segurar a mão pequena da filha durante todo o caminho até ao carro. Lorenzo esperava por ela nos portões da propriedade. Não falou até estarem juntos no hall de entrada da casa principal, debaixo do amplo lustre de cristal que ali pendia desde o tempo do seu avô. Olhou para Sofia por um longo momento,
e depois disse as palavras que carregava silenciosamente no seu peito há muitos dias. Gostaria que tu e a Emma se mudassem para a casa principal. Não como pessoal, como família. Sofia baixou os olhos. A sua voz, quando veio, era muito pequena. Senhor, o meu lugar não é apropriado para isso. Lorenzo pegou na sua mão, nas suas duas. A sua voz era gentil e absoluta. Deixaste de ser pessoal no momento em que te atiraste em frente daquela bala, e eu deixei de ser o teu chefe no momento em que a tua filha me leu um livro de histórias naquela sala de hospital. Ela não conseguia responder. Apenas acenou uma vez e deixou cair uma lágrima no chão de mármore. O jardim de rosas foi expandido naquele verão. Uma casa de brincar maior ergueu-se ao lado da primeira, com 2 quartos desta vez e uma pequena porta pintada alta o suficiente para uma criança em crescimento passar sem se abaixar. O Dr. Elias Marchetti foi formalmente convidado a regressar como médico da família. Ele, Marta e Luca receberam uma pequena casa de pedra dentro dos terrenos da propriedade, perto o suficiente da casa principal para que Emma pudesse correr até lá em menos de 2 minutos. Luca e Emma tornaram-se inseparáveis em uma semana. O jardim de rosas encheu-se todas as tardes com o som de 2 crianças a perseguirem-se entre o baloiço de carvalho e a casa de brincar com telhado vermelho. Na primeira manhã na casa principal, Emma saiu do seu novo quarto ao amanhecer e calcorreou o longo corredor com os seus pequenos pés descalços. Abriu a porta do quarto de Lorenzo, subiu cuidadosamente para a cama alta e pousou ambas as suas pequenas e quentes mãos nas suas bochechas. Olhou para ele com a concentração séria e específica que reservava apenas para perguntas muito importantes. Tio Duca, ainda tens um cheiro estranho hoje? Lorenzo sorriu, pegou-a nos braços e pressionou os lábios contra o topo dos seus caracóis. Não, querida. Não mais, porque desta vez tenho-te para me proteger. À porta do quarto, Sofia estava com uma pequena chávena de café na mão. Sorriu silenciosamente, e os seus olhos encheram-se das lágrimas específicas que uma pessoa chora apenas quando o seu longo e árduo caminho se abriu finalmente para algo suave. Às vezes, o aviso mais importante dentro de uma sala vem da menor voz na menor cadeira. Às vezes, o traidor mais perigoso senta-se mais perto de nós à mesa de jantar. Às vezes, a coisa que salva o homem mais poderoso de uma cidade não é outra arma ou outro soldado, mas o puro coração de uma criança. E às vezes, confiar numa criança de 3 anos é a decisão mais importante que um adulto jamais tomará. Já te aconteceu de tentarem abafar a tua verdade? Tens alguém perto de ti neste momento que, talvez, tenha subestimado por causa da idade, do cargo que ocupa ou de onde veio? A voz pequena de quem vais prestar um pouco mais de atenção hoje? Se esta história tocou o teu coração, clica no gosto para que mais gente a encontre. Subscreve o canal para não perderes as próximas histórias. Partilha este vídeo com alguém que achas que precisa de o ouvir hoje. E nos comentários, diz-nos de onde estás a ver e em quem pensaste enquanto ouvias. Que tu e a tua família estejam sempre rodeados de saúde, paz e de pessoas que realmente escutam quando falas do que importa.